I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. Only me. Only me. All things are possible. Only me. Only me. Only me. All things are possible. Only. A Escritura na Parede. William Marion Branham, 8 de janeiro de 1958. Igreja de Filadélfia, Chicago, Illinois, USA. This being Wednesday night, I promised last evening was going to speak, if the Lord would permit tonight, on the subject of the handwriting on the wall. Sendo hoje quarta-feira à noite, eu prometi ontem à noite também que eu falaria, se o Senhor permitisse, nesta noite, do tema A Escritura na Parede. It's a very, É bastante... or we could put weeks on the subject and then never scratch the surface. Nós poderíamos colocar semanas no assunto e então nunca sairmos da superfície. But I will try to outline just a little of it tonight by the help of the Holy Spirit. Porém, eu tentarei contornar só um pouquinho disto nesta noite, através da ajuda do Espírito Santo. And now, I want to read from Daniel, the 5th chapter and the 25th verse. E agora eu quero ler em Daniel, capítulo 5, e versículo 25. And it reads like this. Está escrito assim: And this is the writing that was written, Mene, Mene, Tekel Person. Esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. And now may the Lord add His blessings to the reading. E que o Senhor agora possa acrescentar suas bênçãos à leitura. Now I wonder if our good brother, the custodian here, would just turn these bright lights out. Eu gostaria de saber se o nosso bom amigo, o zelador aqui, se ele poderia desligar estas luzes fortes. It's beaming right down this way. O raio da luz está muito direcionado para este lado. Thank you very kindly. Obrigado. Foi muita bondade. I can't see the audience. Eu não podia ver a audiência. Then when I'm talking to anybody, I like to look at him in the face when I'm talking. Então, quando estou falando com qualquer pessoa, eu gosto de olhar para a face dela quando estou falando. And it just seems more like it's a personal contact with the people. Isto parece dar um contato mais pessoal com as pessoas. Now we are trusting to our Lord tonight while we just try to take my time and speak on this subject. Agora, estamos confiando no Senhor nesta noite, enquanto simplesmente tentamos tomar o meu tempo e falar neste assunto. I know it's a great subject. Eu sei que é um grande assunto. And it's an evangelistic subject and not
one for divine healing. E é um assunto para culto evangelístico e não para a cura divina. But it's for the greatest of divine healing. Mas é para a grandeza da cura divina. The sickest body that I know tonight is the spiritual body of our Lord Jesus on this earth. O corpo mais enfermo que conheço nesta noite é o corpo espiritual de nosso Senhor Jesus nesta terra. So torn up and broke up till it really needs divine healing. Tão dilacerado e quebrado até o ponto em que realmente precisa da cura divina. Now, our subject tonight begins in Babylon. Agora, o nosso assunto nesta noite começa na Babilônia. And Babylon was first located, which it is yet, in the Shinar. E a Babilônia se localizou primeiro, e ainda está no Sinar. And it was first called the Gate of God, Babel. E foi primeiro chamado a Porta de Deus, Babel. Babel. And later was called Babylon, which means confusion. Babel, e mais tarde foi chamada de Babilônia, que significa confusão. And Babylon appears in the first of the Bible, in Genesis. E a Babilônia aparece no começo da Bíblia, em Gênesis. And it appears in the middle of the Bible, and it appears in the last of the Bible, the last book, Revelation. E aparece no meio da Bíblia, e aparece no fim da Bíblia, no último livro, Apocalipse. And being that it's all through the Bible, it must be in existence yet today. E sendo que isto existe através de toda a Bíblia, ela ainda deve existir hoje. And also everything that is on the earth today in the way of spiritual things, such as the Spirit of God and the Spirit of the devil, and all the cults and everything that we have today in the world, they begin in Genesis. E também tudo que está na terra hoje, no aspecto das coisas espirituais, tais como o Espírito de Deus, o Espírito do Diabo, e todos os cultos e tudo que temos hoje no mundo, eles começaram em Gênesis. Genesis means the beginning. Gênesis significa o princípio. And all those things yet under another name and under another form, but the same Spirit that began in Genesis brings it out. E todas estas coisas, mesmo sob outro nome, outra forma, mas o mesmo Espírito que começou em Gênesis trouxe isso. And it's just like a tree growing, coming up to a head where it'll all come to a climax in the end for the great judgments of God, where He will settle all things. E é como uma árvore crescendo, chegando à parte superior, onde tudo isto chegará a um clímax no fim, para os grandes julgamentos de Deus, onde Ele estabelecerá todas as coisas. And all that had a beginning will have an end. E tudo que teve um princípio terá um fim. Just those things which had not a beginning has no end. Somente as coisas que não tiveram princípio não terão fim. That's why the born-again Christian has never an end, because he has eternal life. Isto é porque o cristão nascido de novo nunca terá um fim, porque ele tem vida eterna. And eternal life is a part of God's own life, for God is eternal. A vida eterna é parte da própria vida de Deus, pois Deus é eterno. And the same word, Greek word, Zoe, that says God's life, when Jesus speaks and said, I'll give unto them eternal life, that same word is used again. E a mesma palavra no grego, a palavra Zoe, é a vida de Deus. Quando Jesus falou e disse, eu lhes dou a vida eterna, esta mesma palavra é usada outra vez. Therefore, a man being born again, his spirit has been changed and he becomes a part of God. Portanto, homem que nasce de novo, seu espírito é mudado e ele se torna parte de Deus. Insomuch that he is a son of God. Tanto que ele é um filho de Deus. And he's just as eternal as God is eternal, because he's a part of God by his birth, spiritual birth. E ele é simplesmente tão eterno como Deus é eterno,
porque ele é parte de Deus, através de seu nascimento espiritual. Now, Babylon was founded by a man named Nimrod, who was the son of Ham, a very evil man. Agora, a Babilônia foi fundada por um homem chamado Nimrod, que era filho de Cão, um homem muito mau. And Babylon was once the capital of the world. E a Babilônia foi uma vez a capital do mundo. When this great city was built, there all the little cities all around it paid tribute, taxes and so forth to this great city, Babylon. Quando esta grande cidade foi construída ali, todas as pequenas cidades ao redor dela pagavam tributos, impostos e assim por diante para esta grande cidade Babilônia. And in there, if you'll read in some of the ancient books such as Joseph's Two Babylons, E ali, se você ler em alguns dos livros da antiguidade, tais como as duas Babilônias de Hislop, and many of the ancient histories, you'll find that they had all kinds of curious doctrines in there. e muitas das histórias do passado, você encontrará que eles tiveram todos os tipos de doutrinas curiosas ali. They had a woman in there, I can't call her name at this time, Eles tinham uma mulher ali, eu não lembro do seu nome agora. and she would find peculiar roots out of the earth and make gods out of them. E ela encontrava determinadas raízes na terra e fazia deuses dela. It's believed that was the gods that Jacob took from his father-in-law. Some of those gods, of roots and so forth. É crido que aqueles eram os deuses que Jacó tirou do seu sogro, alguns daqueles deuses de raízes e assim por diante. Just little isms that out of them things sprung these cults that we see in the world today. Como os ismos, e daquelas coisas floresceu estes cultos que vemos no mundo hoje. If you'll notice the nature of them, and the nature of these things today, it's the same nature. Se você observar a natureza destas coisas hoje, é a mesma natureza. So, Babylon sat just in that great fertile valley there, and it was surrounded and irrigated by the Euphrates River and the Tigris. Então a Babilônia, situada naquele grande vale fértil ali, e ela foi cercada e irrigada pelo rio Eufrates e o Tigre, And it was a great agricultural center. e foi um grande centro de agricultura. And Babylon was a great city. E a Babilônia era uma grande cidade. And it's approximately about 120 miles around the city. E era aproximadamente cerca de 120 milhas ao redor da cidade. 30 miles each side. That would make it 120 miles around. 30 milhas cada lado, que faria 120 milhas de circunferência. They say that the streets in the city of Babylon was some 200 feet across. Eles dizem que as ruas na cidade da Babilônia tinham uns 200 pés de largura. The walls were 80 foot thick and practically 200 feet high. As muralhas eram de 80 pés de largura e praticamente 200 pés de altura. They could run chariot races around these walls with the chariots. Eles corriam ao redor destas muralhas com carros. And the gates were made out of brass. And those gates then would be 200 feet across. E as portas eram de metal. E estas portas tinham 200 pés de largura. And right in the center of the city sat the palace. And the palace was the throne. E bem no centro da cidade estava o palácio. E o palácio era o trono. And through the center of the city came the great river Euphrates. E através do centro da cidade vinha o grande rio Eufrates. If you'll notice it, it's the city of the devil, for it's designed after the city of God, as a river of life before the throne. Se você observar isto, é a cidade do diabo, pois foi projetada como a cidade de Deus, como o rio da vida diante do trono. And in this city, they had great swinging gardens off the walls around. E nesta cidade eles tinham grandes jardins suspensos ao redor dos muros. And it was such a great, mighty nation at the time until it had whipped the known world.
E era tão grande, tão poderosa naquele tempo, até o ponto em que venceu o mundo conhecido. All the world was paying tribute. E todo mundo estava pagando tributos. It had progressed further in science, and it had the latest things that science could produce. Ela havia progredido mais na ciência e teve as coisas mais atuais que a ciência pode produzir. It had the latest chariots, the latest designs, the most powerful armors and best of metals. Tinha as carruagens mais recentes, os projetos mais atuais, os exércitos mais poderosos e o melhor em metais. It was an outstanding to the rest of the world. Era um destaque para o resto do mundo. And then, inside these walls, where King Belteshazzar was king during the time of this event that we're speaking on tonight, Então, dentro destas muralhas, onde o rei Belsazar reinava durante o tempo deste evento do qual estávamos falando nesta noite. King Belteshazzar, which the Bible says Nebuchadnezzar, which was his father, but truly it was his grandfather, that he succeeded King Nebuchadnezzar. O rei Belsazar, que a Bíblia fala que Nabucodonosor era seu pai, mas na verdade seu avô sucedeu o rei Nabucodonosor. And many of you remember that Nebuchadnezzar was the beginning of the Gentile kingdom, the head of gold. E muitos de vocês recordam que Nabucodonosor foi o princípio dos reis gentílicos, a cabeça de ouro. And he had went up into Jerusalem, many, many miles away. E ele havia subido até Jerusalém, muitas milhas de distância. And had captured the Jews and brought them down into his kingdom and made them slaves, and they used their scientists and so forth. E havia capturado os judeus e os trouxe ao seu reino e fez deles escravos, e eles usaram seus cientistas e assim por diante. Just like Russia did when it went into Germany. Exatamente como a Rússia fez quando ela foi à Alemanha. And there's why they got the atomic bomb and so forth. They got those German scientists. E aí está porque eles têm a bomba atômica e outras coisas, obtiveram aqueles cientistas alemães. That's why they're so far advanced today. They captured them and took them back up there. É por isso que eles estão tão avançados hoje. Eles os capturaram e os levaram até ali. Themselves, they didn't have it, but they went and got those things just like Nebuchadnezzar did the Jews. Eles mesmos não tinham isto, mas eles foram e obtiveram aquelas coisas exatamente como Nabucodonosor fez com os judeus. And we find out that during this time there was a righteous man by the name of Daniel, a prophet of the Lord. E nós encontramos aquilo durante este tempo. Havia um homem justo chamado Daniel, um profeta do Senhor. Was taken in captivity at the time. Foi levado ao cativeiro naquele tempo. He had served as a prince over all of the astrologers and so forth, and the wise men and the magi in the reign of King Nebuchadnezzar. Ele havia servido como príncipe de todos os astrólogos e assim por diante, e os sábios e os magos no reino do rei Nabucodonosor. And now Belteshazzar had taken over. E agora Belsazar tomou o poder. Belteshazzar was a wicked sort of a man. Belsazar era um tipo ímpio. He just didn't care. Ele simplesmente não se importava. And then all the people of Babylon, with such a security as they felt they had. Então todo o povo da Babilônia sentia ter muita segurança. Once inside those gates, and the gates closed with 200-foot walls, 80-foot thick. Uma vez dentro daquelas portas, e as portas fechadas, com muralhas de 200 pés e 80 pés de largura. Just think of how secure they must have felt in those walls. Simplesmente pense como eles se sentiam seguros dentro daquelas muralhas. But just remember this. Mas simplesmente lembre-se disto. No matter how secure that science has made you, God will find you out when you sin.
Não importa quanta segurança aquela ciência te proporcione, Deus te encontrará quando você pecar. There is only one security, and that's in Christ Jesus. Há somente uma segurança, e esta é Cristo Jesus. Now, as they felt their great importance of being the leading nation of the world, Agora eles sentiram sua grande importância em ser a nação dirigente do mundo. a very typical modern civilization, just like the one that we live in, this fabulous America. Uma civilização moderna, bem típica, exatamente como a que vivemos, esta fabulosa América. And I'm kindly disturbed myself that I'm afraid we're taking the same attitude that they took. E eu mesmo estou como que turbado, porque, porém, temo que estejamos tomando a mesma atitude que eles tomaram. That we feel because that we have got what we think the best scientists and the best machine guns and the atomic bombs and the fastest planes, and we have tried. Que estejamos sentindo que temos o que pensamos, os melhores cientistas, as melhores metralhadoras e bombas atômicas e os mais velozes aviões, e temos de... Being the leading nation of the world, we have somehow felt our safety without God. Sendo a nação guia do mundo, nós temos de alguma forma sentido nossa segurança sem Deus. It's a very beautiful pattern. É um exemplo muito bonito. And God never changes. E Deus nunca muda. His attitude towards sin is the same today as it was then. Sua atitude para com o pecado é a mesma hoje, como foi então. And there's no hiding place down here. E não há nenhum esconderijo aqui embaixo. Only in Christ are you secure. Somente em Cristo você está seguro. And in this great city, as they felt there was no way in the world for an army ever to invade that city. E naquela grande cidade eles sentiram que não havia nenhum jeito no mundo para um exército alguma vez invadir aquela cidade. The great high walls and their modern equipment, and they were blocked off from the outside world. As grandes e altas muralhas e seus equipamentos modernos e a passagem estava impedida para o mundo exterior. But little did they know that a wicked nation called the Medes and Persians, which are the Hindus of India. Mas mal sabiam eles que uma nação chamada os Medos e Persas, que são agora os hindus da Índia, How little did they know that many miles away was digging a river bed to turn the Euphrates River so that they could march under the walls. Mal sabiam eles que a muitas milhas de distância estavam cavando o leito do rio para alterar o curso do rio Eufrates, para que então eles pudessem passar sob as muralhas. When they felt they were secured, Quando eles sentiam que estavam seguros. all the time they felt that way. Todo o tempo eles sentiam daquela maneira. If they did feel that, then they went wading in sin. Se eles realmente sentiam assim, então eles se emergiam no pecado. It seems like that when man gets to the place that he feels that he's self-sufficient, sin begins to take a hold of him. Parece que quando um homem chega a um lugar em que ele sente que ele é autossuficiente, o pecado começa a envolvê-lo. The church, the nation, the individual that feels that he doesn't need any help from outside, sin begins to reign in him. A igreja, a nação, o indivíduo que sente que ele não precisa de nenhuma ajuda do exterior, o pecado começa a reinar nele. That is true. Isto é verdade. And we would notice too that when people begin to feel that superior feeling, usually
sin sets in and cankers them. E nós observamos também que quando as pessoas começam a se sentir superiores, geralmente o pecado chega e as infecciona. So when they closed those doors, they thought they were safe. Então, quando fecharam aquelas portas, eles pensaram que estavam seguros. But God looks down from the heavens, Porém, Deus olha dos céus. and sin is a reproach to any nation. E o pecado é uma desgraça para qualquer nação. I wonder tonight, with all of our great equipment and our atomic controlled submarines, Eu gostaria de saber nesta noite, com todo o nosso grande equipamento e nossos submarinos de controle atômico, and our jet planes that fly many hundred miles per second, that even minute, that can even pass the sound barrier. e nossos aviões a jato que voam muitas centenas de milhas por segundo, que mesmo ou um minuto, que podem até mesmo atravessarem a barreira do som. But never forget, but what your sins will find you out. Porém, nunca se esqueça que os seus pecados te encontrarão. And in this time, they had closed the gates, E naquela hora eles tinham fechado as portas. and they thought they could just live in reverie as they wanted to, because they were protected. E eles pensavam que podiam simplesmente viverem na orgia como quisessem, porque estavam protegidos. They were the leading nation. Eles eram a nação dirigente. All the other nations looked to them for science and for help. Todas as outras nações os procuravam pela ciência e para ajuda. And so on such a time as that, there was Então, em tal hora como aquela, havia this king thought he would have him a great big time. aquele rei pensava que ele iria se divertir bastante. And he set a date that he was going to have a great big dance, or as I would say, a modern rock and roll. E ele estabeleceu uma data quando ele daria um grande baile, ou como eu poderia dizer, um moderno rock and roll. No more to it. Nada menos que isto. And so he set the time, and he invited all the celebrity, all of the soldiers and the captains, and all of the wives and the concubines. Então ele estabeleceu a hora e ele convidou toda a celebridade, todos os soldados e os capitães e todas as esposas e concubinas. Now, a concubine is just a legal prostitute. Agora, uma concubina é simplesmente uma prostituta legalizada. And do you see when man feels self-sufficient that he starts wading in sin? E vê você como é que quando o homem se sente autossuficiente, ele começa a se imergir no pecado. And he called in the best liquors that he could find for this great rock and roll party that he was going to have. E ele pediu que entregassem os melhores licores que pode encontrar para aquela grande festa de rock and roll que ele iria realizar. He thought he was safe. Ele pensou que estava seguro. He thought there was nothing could harm him because he was safe. Ele pensou que não havia nada que pudesse prejudicá-lo, porque ele estava seguro. And he had this great spree in one of these gardens just behind the palace. E ele fez esta grande farra em um daqueles jardins atrás do palácio. And while out there in the garden, perhaps they had decorated it all up real pretty, all the tinsel hanging, and got all of the showgirls and many of the women to come to entertain the soldiers. E lá fora do jardim, talvez eles tivessem decorado tudo aquilo de um modo muito bonito, com ouropel pendurado, e tinham todas as dançarinas, e muitas mulheres vieram para divertir os soldados. And their beer and their wines. E suas cervejas e vinhos. If that isn't a good modern setup of a rock and roll party today, I don't know where one would be. Se aquela não é uma boa e moderna festa de rock and roll hoje, eu não sei onde estaria uma. Exactly. Isto é correto. And they got everything ready. And they were going to have a big time.
E eles tinham tudo pronto, e eles iriam ter um bom tempo. Room, room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was a blood applied. Glory to His name. Glory to His name, His precious name. Oh, glory to His. Let's just close our eyes now and sing it. Oh, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. That precious name. Glory to His name. Precious name. There to my heart was a blood applied. Glory to His name. Now while we sing this next verse, shake hands with somebody in front of you, back of you, sides of it. Come to this fountain so rich and sweet. Cleanse thy poor soul at the Savior's feet. Come in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. That precious name. Glory to His precious name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, I love that, don't you? Glory to